Trazemos o primeiro assunto para análise de Boris Casoy e Fernando Mollica por aqui. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirmou que o Brasil não vai ceder a aventuras autoritárias. Essa declaração dele aconteceu em um evento sobre democracia e eleições. A gente separou um trecho para você. É esta urna eletrônica e o nosso processo eleitoral que trazem paz e segurança para as nossas eleições. O mundo observa com atenção o processo eleitoral brasileiro. Somos hoje uma vitrine para os analistas internacionais e cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança e de que o Brasil não mais aquece a aventuras autoritárias. Muito bem, Boris Casoy e Fernando Mollica já estão por aqui. Mollica de volta ao Rio de Janeiro, Boris com a gente aqui em São Paulo. Boris, bom dia. São declarações permanentes, diárias, de ministros do STF, do TSE, defendendo as urnas, defendendo o sistema eleitoral, garantindo que o vencedor vai tomar posse e, ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro distribuindo à sociedade a sensação de que resultado pode não ser respeitado. A gente mostrou ontem aqui o discurso que ele fez num evento supermercadista em São Paulo, né? Nós vamos até outubro assim, Boris, e talvez depois de outubro também? Bom dia, Rafael, bom dia, Mollica, bom dia, Stephanie, bom dia a todos. Olha, Rafael, todo esse movimento que nós estamos assistindo, tudo isso deve ser compreendido na base, claro, de campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral renhida, confusa, de baixo nível e que leva a esses extremos. O presidente Bolsonaro dá sinais ruins. Eu não sei se, quando ele fala e fala de improviso, o que é extremamente perigoso, ele o faz de maneira consciente dos perigos que ele está disseminando, perigos verbais que criam um ambiente ruim, ou se ele fala para depois pensar. Eu me baseio para dizer isso no fato de que ele já tinha recuado. Atacou, de repente veio Bolsonaro, paz e amor, e de repente atacou de novo. Hoje, para lembrar, o Globo traz na sua primeira página uma informação de que o Fachin está convidando observadores internacionais para acompanharem o pleito. Não é uma fiscalização, mas se você tem observadores internacionais, você breca, você evita qualquer atitude irrefletida depois das eleições. Porque todo o papo é que ele vai dar um golpe, né, é que ele não vai aceitar o resultado das eleições se ele for derrotado. Não se sabe ainda, neste momento as pesquisas indicam que haverá um segundo turno entre ele e Lula. Segundo turno é outra eleição, não dá para saber o que vai acontecer. A polarização, essa terceira via é muito difícil, O analista do IPESP, é o dono do IPESP, o Lavareda, mostra que pela primeira vez em eleições diretas no Brasil, os dois contendores, um é o presidente e outro é um ex-presidente. Eles têm a imagem gravada, regravada na memória da população. Fica muito difícil, de repente, por exemplo, a Simone Tebet ou quem quer que seja, o ex-governador de São Paulo, João Dória, ascenderem a uma posição de disputa dos dois. Se nada acontecer, os dois deverão disputar um segundo turno, mas até lá ainda tem muito chão para andar.
não há ambiente para golpe. Para dar golpe, assumir o poder, você precisa ter as Forças Armadas ao seu lado. O Bolsonaro, se é que ele está urdindo o golpe, ele deve ter um pequeníssimo grupo ao lado dele, nada mais. O Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica estão fechados com a democracia. Recolheram-se aos quartéis e desempenham um papel auxiliar importantíssimo nas eleições. Eles opinaram porque foram convidados, tem exploração política, etc., etc., mas tudo isso se restringe a um pequeníssimo grupo. Eu não acredito em golpe, eu acredito em ameaça, em fala eleitoral, etc., etc., mas eu acho que até o ministro deveria se eximir de dar tanta atenção a esse fato e ficar respondendo e acendendo muito mais esse debate que é improdutivo, embora importante, porque se fala em democracia, etc., etc. É isso, Rafael. Muito bom, Boris. Se você, Mollica, de volta ao frio, mas ensolarado Rio de Janeiro, acha que é conversa para boi dormir, como a gente costuma dizer em conversas informais, essas ameaças que o presidente Bolsonaro faz, ou bravatas, né, tentativa de colocar em descrédito as urnas eletrônicas, sugerir que pode eventualmente não aceitar o resultado eleitoral, caso ele perca, já tentando estabelecer a partir de agora um confronto com o presidente do TSE durante as eleições, Alexandre de Moraes, ou o ministro Fachin, e assim como outros ministros da Suprema Corte, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, estão certos em fazer aquela risca no chão e falar, ó, não passa daqui, porque se passar, a conversa vai ser outra. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie, Boris. Bom dia a todos. Nem vou entrar nessa discussão de boi dormir ou acordar, mas enfim. Vamos lá. Ontem, mas não tem nada... Eu fico muito preocupado. Reitero aqui minha preocupação com esse tipo de escalada do presidente Jair Bolsonaro. Bem, ontem o presidente do TSE, o ministro Fachin, fez essas advertências, falou em chamar até 100 observadores estrangeiros e mais ou menos ali, não sei exatamente o horário que o ministro Fachin falou, o presidente Jair Bolsonaro fez um novo discurso. E, mais uma vez, ele voltou a falar na questão de armas, relacionando armas a uma suposta defesa da democracia. Ele falou que a arma de fogo, além de segurança pessoal, também é segurança para a nossa soberania nacional e a garantia de que a nossa democracia será preservada. Não interessa os meios que, porventura, tenhamos que usar. A nossa democracia e a nossa liberdade são inegociáveis. Ou seja, na prática, o presidente está conclamando parte da população a, no limite, usar armas para defender o que ele chama a democracia que ele define como tal, que não seria a democracia resultante das urnas atestadas pela eleição de outubro. Seria uma outra democracia. Então ele já está... Porque não faz o menor sentido. Em tempos de normalidade democrática, essa declaração do presidente Jair Bolsonaro não faz o menor sentido, até porque quem cabe fazer isso, as Forças Armadas são encarregadas disso. Está lá no famoso artigo 142, que o presidente adora dar uma visão enviesada desse artigo. O artigo 142 diz que as Forças Armadas, entre outras funções, são destinadas à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ou seja, em caso de ameaça à democracia, em caso de uma possibilidade de algum grupo, algum partido político não querer respeitar o resultado da eleição, em caso de tumulto da democracia, em caso... Tudo isso, as Forças Armadas podem ser chamadas a intervir ou pelo presidente da República, ou pelo presidente do Congresso Nacional, ou pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Quando o presidente Jair Bolsonaro fala que as armas que ele tanto estimulou, que ele tanto facilitou, essas armas que estão nas mãos de parte da população,
podem ser utilizadas para a defesa da democracia, ou ele não confia nas Forças Armadas, ou ele não confia no papel das Forças Armadas disso, então tem que pedir socorro à população, ou ele está pregando que essa população armada utilize essas armas para defender uma democracia, uma tal democracia, uma democracia no viés bolsonarista, a democracia em que ele acredita, uma democracia em que ele que só admite um resultado nas urnas, que é a vitória do presidente Jair Bolsonaro. Isso é muito grave. O presidente não pode fazer isso. Isso é inconstitucional. A Constituição da República diz que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Não se pode usar a defesa da democracia para atacar a democracia. Quem está armado, as pessoas, funcionários armados com a função de defender a democracia em caso de ameaça, são as Forças Armadas, por solicitação de qualquer poder. Esse é o papel das Forças Armadas, eventualmente das forças policiais. Um presidente da República não pode conclamar a população a se armar para defender aquilo que ele classifica de democracia. Isso é muito grave e mostra que a advertência do ministro Fachin é muito séria e caberia agora à Procuradoria-Geral da República determinar uma investigação, ouvir o presidente da República. O que ele quer dizer com isso? Ele quer formar uma força policial paralela? É isso que ele quer fazer? Isso precisa ser investigado, precisa ser esclarecido. É com vocês. Senhores, deixa eu adicionar aqui uma pergunta rápida, se vocês puderem, mas ficar respondendo toda vez que o presidente Jair Bolsonaro ataca o sistema eleitoral, que essas outras autoridades do Judiciário, do Congresso, de onde quer que sejam, tenham que ficar respondendo, não é alimentar ainda mais esse discurso? Talvez não seja pior deixar aquela história também de, voltando aos ditados populares, quando um não quer, dois não brigam? Deixar ele falar sozinho? Molíca, primeiro. Olha, na medida em que quem deveria responder não o faz, na medida em que a Procuradoria-Geral da República acha isso tudo muito normal, na medida em que ela não questiona o presidente da República, por exemplo, em relação a essa questão da utilização de armas, de formação desses supostos grupos, aí cabe a resposta sim, não se pode ficar calado. Cabe aos políticos. Não é ideal que o ministro do Supremo fique toda hora batendo boca com o presidente da República, mas alguém tem que responder. Institucionalmente tem que responder. A classe política não está fazendo da maneira devida e isso precisa ser defendido. A democracia precisa ser defendida. E vamos ver se a Procuradoria-Geral da República toma alguma atitude também em relação a isso. Molíca pensa que sim. E você, Boris, precisa ficar respondendo toda vez que Jair Bolsonaro ataca? Eu acho que não. Você precisa avaliar o que ele fala. Essa questão das armas, na minha opinião, é uma bravata e ela é baseada num fato da Guerra Fria. Na Guerra Fria, a população deveria estar, segundo recomendação comunista, desarmada para não resistir a uma revolução comunista. Isso é uma coisa do Lenin lá atrás, e então isso é muito levado a sério por determinados grupos, mas, na minha opinião, uma bravata do presidente da República. É uma coisa velha, antiga, démodé, como se dizia antigamente, fora de moda, e que não devia ser o tempo todo respondida. Não encontraria eco, embora eu concorde com Molíca que seja grave quando o presidente fala, mas ele tem falado o tempo todo coisas graves e não acontece nada. Perfeito, valeu, Boris, Molíca.